Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevista diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o acidente vascular cerebral é a segunda doença que causa mais mortes em todo o mundo, atrás apenas da cardiopatia isquêmica. No ranking das 10 doenças que mais matam, também aparece o Alzheimer, assim como outras demências. Essas doenças são tratadas pelo neurologista, um profissional que estuda o sistema nervoso e as suas relações com o restante do organismo humano. Curiosidade, compaixão, paciência, persistência, empatia e sinceridade. Essas são algumas características pessoais indispensáveis a esse profissional. E o convidado de hoje do nosso programa tem todas elas. Ele trabalhou na PAI de Caratinga, é neurologista voluntário do ambulatório de aplicação de toxina butolínica da PAI de Timóteo, neurologista do Centro Especializado em Reabilitação Unileste e neurofisiologista clínico do Hospital Márcio Cunha. É filho de Inácio de Carvalho Condé e Maria das Graças Condé. Casado com Carina Damião Condé, tem 2 filhos, o Augusto e o Henrique. Daqui a pouco vamos ter um bate-papo especial com o nosso convidado, também muito especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo Conversa, programa produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Super Canal. Nosso convidado de hoje fez o ensino fundamental e o médio em Caratinga, nas escolas estaduais Menino Jesus de Praga e José Augusto Ferreira. É médico formado pela UFJF, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e da Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica. E ex-professor dos cursos de Fisioterapia, Psicologia e Medicina do UNEC. Eu estou falando do médico neurologista e neurofisiologista, Dr. Marcos Leonardo Condé. O Leonardo Condé, o Léo Condé, seja muito bem-vindo aqui ao Começo Conversa. Muito obrigado, professor, pela oportunidade de estar aqui. Prazer muito grande recebê-lo aqui, viu? Para começo de conversa, por que o AVC costuma ser mais comum nas mulheres? O AVC é uma patologia extremamente frequente e é uma das principais causas de mortalidade e também de morbidade, aquele que deixa sequela no mundo inteiro. Ele é mais frequente, um pouco mais frequente em mulher, não tem assim uma causa definida, mas o que nós sabemos e principalmente devemos divulgar, que o AVC ele está diretamente relacionado ao estilo de vida. Obviamente que mesmo tomando todos os cuidados, ainda existe o risco de ter um AVC. Estudos mostram que aproximadamente 1 em cada 4 pacientes ao longo da vida vai ter um episódio de AVC. E se caso adotarmos estilos de vida mais saudáveis, em termos de 80% a 90% desses episódios podem ser evitados, mostrando a importância de se ter uma qualidade de vida, um estilo de vida mais saudável. Interessante, quando o senhor fala que 1 em cada 4 indivíduos, nós estamos falando de 25% da população. Sim. Né? E isso quer dizer também que necessariamente nem todo AVC vai deixar uma sequela, quer dizer, às vezes a pessoa tem um AVC e passa até meio despercebido, é isso? Isso, nós temos episódios de AVC com menor número de sintomas, vai depender muito do tamanho da área comprometida e o local do cérebro comprometido. Mas, apesar de termos eventos de AVC que tenha um impacto menor na vida da pessoa, não podemos esquecer da sua alta mortalidade e o alto risco de sequela significativa, às vezes até tornando o paciente completamente dependente. Interessante. E a gente brinca, né, que na vida assim, que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. O AVC também é assim ou ele é reincidente? Quer dizer, a pessoa tem um AVC, pode ter outro AVC? No caso do AVC é o contrário disso aí. É o contrário. O raio vem mesmo, né? A pessoa que teve um episódio de AVC, ele tem um risco aumentado de ter o segundo. E aqui a gente chama atenção para um episódio que chama ataque isquêmico transitório. O que é isso? Uma artéria cerebral ela é obstruída e o paciente sente um déficit. Por exemplo, ele para de movimentar a mão durante alguns minutos.
às vezes 10, 15 minutos. Essa área ela pode voltar à circulação e o paciente voltar a movimentar normalmente. Para como se fosse uma paralisação. Isso, geralmente dura alguns minutos. Uma cãibra, uma coisa assim? Ele perde o movimento. Perde o movimento. Perde o movimento. Ele não consegue movimentar. Mas a pessoa percebe isso então? Ela percebe. Tá. Só que em 10, 15 minutos isso volta ao normal. Aí você acha que é uma circulação, é um problema. A importância da gente fazer o diagnóstico correto do ataque isquêmico transitório, que 1 em cada 3 pacientes que tem o ataque isquêmico transitório, ele tem um AVC nos próximos dias. Daí a importância da gente fazer a detecção precoce desses episódios. Bacana. O senhor falou que o paciente pode perceber isso, então imaginemos agora que eu estou junto com a pessoa e, sei lá, com uma tia, com um irmão, e ele tem um sintoma desse, ou uma outra indicação qualquer de um AVC, por exemplo. Como reagir a uma situação dessa? É muito comum a pessoa associar assim, isso é um começo de um AVC, ou às vezes é um sintoma mais leve, eu vou esperar para ver o que acontece. Não, na dúvida de um AVC, a avaliação médica ela deve ser o mais rápido possível, até porque esse episódio ele pode progredir. Hoje não justifica mais a pessoa ficar com dúvida a respeito disso. Com o aumento do número de médicos, com o aumento do número de postos de saúde, na dúvida, a avaliação médica ela deve ser feita. Nós estamos saindo de um período que foi um período muito difícil, que é a pandemia, que pela sobrecarga do sistema de saúde, a recomendação era só procura a unidade hospitalar em casos graves. É um momento que nós vivemos. Mas agora a gente está começando a sair dele. No caso de suspeita de AVC, suspeita de derrame, a procura ela deve ser imediata. Imediata. Porque naqueles casos que a evolução progride ou que um segundo episódio de AVC acontece, esse atraso no atendimento pode ser crucial para o paciente, pode ser assim, o divisor de águas em relação à questão da possibilidade de tratamento. Muito bem, e também do grau da sequela, né, que pode... Sim, a gente até usa o termo que tempo é cérebro. Quanto mais rápido o atendimento pós-AVC, maior a possibilidade de tratamento precoce e com isso a gente reduzir a sequela do paciente. Bacana. E o senhor falou em pandemia aí eu me lembrei disso. Primeiro eu queria saber se tem alguma relação da pandemia com o eventual aumento ou diminuição, por exemplo, de AVC. O senhor percebeu alguma coisa nisso? Na pandemia, obviamente que falamos muito sobre o vírus que provocou a pandemia. Mas nós tivemos um impacto na saúde muito maior do que apenas o vírus. Né? Assim, apenas, ainda sabendo que, não menosprezando o que o vírus causou. Mas nós tivemos impacto no AVC mesmo. Nós abordamos aqui que a qualidade de vida ela é fundamental na prevenção do AVC. O que a gente fala em estilo de vida saudável? Alimentação saudável, atividade física regular, manter a saúde mental preservada, são fatores que protegem o cérebro. Na pandemia, o que aconteceu? A gente ficou fechado. A grande maioria da população reduziu o nível de atividade física. Ficando mais em casa, mudou a alimentação, acabou comendo. Então, são coisas que a pandemia agravaram. E no AVC ainda teve um outro problema que a gente abordou aqui, que tempo é fundamental para que um tratamento precoce seja estabelecido. E com a recomendação de só procurar o atendimento em casos mais graves, nós paramos de atender aqueles casos precoces, assim, um ataque isquêmico transitório, que o paciente perdeu o movimento e com 10 minutos ele recuperava, ele não ia para o hospital. Só que aí depois ele tinha um AVC mais grave, chegava já com uma sequela maior. Então a pandemia trouxe uma consequência na área de saúde muito grande, muito além do que só relacionado ao vírus. E pacientes com AVC, eles estavam chegando mais graves ao hospital.
Interessante. E o trabalho do senhor, sua rotina mesmo nesse período? Porque nós estamos aí, graças a Deus, parece que saindo Sim. Desse caso mais grave da pandemia, né? E espero que isso passe logo, né? Que em breve a gente possa voltar a conversar aqui sem máscara, com mais tranquilidade. Agora, mas teve um período que teve isolamento mesmo, quer dizer, então assim, Sim. o senhor mesmo citou aí que as pessoas foram recomendadas a não sair de casa, nem se percebesse que a doença não era tão grave, que ficasse quieto lá. E o seu consultório, movimentou normalmente? O senhor trabalhou? Chegou a dar consulta online? Quando começou a pandemia, por uma questão pessoal, eu me prontifiquei a estar à disposição, se necessário fosse, mesmo que isso colocasse em risco a saúde. Eu acho que faz parte, são situações inerentes da profissão. Mas como eu não faço internação, não faço atendimento hospitalar, então eu não fiz esse atendimento de linha de frente. Estava à disposição do hospital, se caso necessitasse desse trabalho adicional, mas não foi necessário, aí acabou que eu fiquei... Em consultório a gente paralisou durante um tempo, eu cheguei a ficar 5 meses praticamente sem atendimento. E aí depois foi voltando com as medidas de segurança necessárias. É um período muito difícil para todos nós, né? Sim. Para a humanidade inteira. Nós vamos terminando o primeiro bloco, conversa boa, passa o tempo, passa rápido demais. Eu quero voltar no segundo bloco falando sobre outras intercorrências e outra área que o senhor trata, mas queria que o senhor já começasse no segundo bloco falando para nós o que é neurofisiologia, quer dizer, neurofísio, onde é que essas duas ciências se encontram. Sim. Tá ok? Não sai daí, um rápido intervalo, já nós voltamos com mais doutor Marcos Leonardo Condé, doutor Léo Condé, nós voltamos já. De volta com o começo da conversa, hoje recebendo o médico doutor Leonardo Condé. Vamos lá, doutor, neurofisiologia. Sim. A neurologia é uma especialidade médica. O que é uma especialidade? É uma área da medicina em que você tem como pré-requisito ser formado em medicina, para você atingir esse grau de especialista. As especialidades hoje, algumas delas apresentam o chamado área de atuação. A área de atuação é aquela que exige como pré-requisito a especialidade. Dentro das áreas de atuação da neurologia, nós temos a neurofisiologia clínica. Então, para ser neurofisiologista clínico, obrigatoriamente tem que ser neurologista. E a neurofisiologia clínica, ela é dedicada aos exames eletroencefalograma, eletroneuromiografia, polissonografia, potencial evocado e monitorização intraoperatória. Muito bem, então, na verdade, o senhor trabalha, então, com uma neurologia, que é uma questão tipicamente ligada a cérebro, né? Imagina-se, mais fisiologia, que também vai estudar a questão de movimento, de comportamento, é isso? De funcionamento. Dentro da neurologia, quando o neurologista ele tem a sua formação, ele tem uma base de neurofisiologia. Bacana. E aqueles profissionais dentro da neurologia que se identificaram com essa parte, ele vai aprofundar o seu estudo nesses exames. Então a gente estuda o funcionamento do sistema nervoso. E dentro dessas áreas, a monitorização intraoperatória, ela é uma parte que a gente acaba utilizando o conhecimento de eletroencefalograma, eletroneuromiografia, potencial evocado, e com o paciente anestesiado, a gente consegue avaliar a função de movimento do paciente, dando mais segurança ao cirurgião quando faz cirurgia a nível da medula e na parte cerebral, na área relacionada a movimento. E até recentemente nós fizemos um procedimento no Vale do Aço, que foi o primeiro procedimento no Vale do Aço, neurocirúrgico, com o paciente acordado, em que o paciente tinha um tumor na área da linguagem, em que o paciente ele é anestesiado, quando o cirurgião chegou no tumor, retira-se a sedação, o paciente desperta, e eu fiz o mapeamento da área da linguagem. E aí o cirurgião teve a tranquilidade de retirar todo o tumor,
sem comprometer em nada a questão da linguagem. Então, a função da monitorização intraoperatória é mapear o funcionamento dessas áreas e dar essa informação em tempo real para o cirurgião, aumentando bacana, com isso, né? a segurança do procedimento. Porque e se eu fazendo um mapeamento com ele acordado, só vai ter uma ideia melhor, né, do que ele estando sedado, por exemplo, em questão da linguagem. Na linguagem, a gente só consegue fazer com o paciente acordado. Aí precisou de uma interação muito grande com a equipe de anestesistas, com o cirurgião. E com a avaliação da área motora a gente consegue fazer mesmo com o paciente anestesiado. E a dor? O paciente, quando ele está em manipulação no cérebro, ele não sente dor. Ele sente dor na manipulação da pele, na abertura da caixa craniana. Entendi. Por isso ele precisava ser anestesiado até chegar no tumor. Aí no tumor, despertou o paciente. Depois da retirada do tumor, ele é anestesiado novamente para fechamento da ferida cirúrgica. Até porque, assim, problemas na fala, né, são comuns nesse tipo de cirurgia de retirada de tumor cerebral. Sim, principalmente esse que estava localizado na área da linguagem. Então, uma paciente de 31 anos, em plena atividade, se tivesse um comprometimento da linguagem, poderia aí torná-la até sem condições de trabalho, né? Então, assim, esse procedimento viabilizou a retirada completa do tumor e o paciente saiu completamente sem déficit. Muito bom. Depressão é um assunto da neurologia? Sim, nós temos na medicina, nós temos algumas doenças, algumas patologias que ela fica entre duas especialidades. A depressão é um quadro em que tanto o psiquiatra quanto o neurologista trata da depressão. Aí nós vamos falando em tratamento com medicamento, claro. Né? Sim. Porque tem um psicólogo também que entra aí quando o paciente não precisa necessariamente de medicamento, às vezes é só uma questão Geralmente, na depressão, nós temos o tratamento medicamentoso e não medicamentoso. E muitas das vezes até em associação do neurologista e o psicólogo, ou o psiquiatra e o psicólogo. E aí é uma curiosidade agora, esses três profissionais conversam? Sim. Quando o assunto é depressão, quer dizer, eu tenho tipo uma guerrinha aí, não, você não mexe nisso, essa área é minha, sai para lá, ou não? Não existe, isso existe uma interação. Até porque às vezes vai muito da escolha do paciente. Eu já tive paciente de depressão em que eu encaminhei para o psiquiatra e acompanhou junto comigo e com o psiquiatra e nós trocávamos informações. Eu acho que a tendência da medicina hoje é a comunicação entre os profissionais. E hoje, até dentro da mesma especialidade, por exemplo, dentro da neurologia, ao dar um diagnóstico, que é um diagnóstico de evolução crônica, irreversível, às vezes o paciente até fala com a gente o que acha de uma segunda opinião. Hoje eu até indico colegas, falo assim, procura tal, dou o nome de um colega que ele vai ouvir essa segunda opinião, na maioria das vezes concordante. Quando há alguma divergência, a gente conversa. O objetivo é a melhora do paciente. Não é a questão de tem que tratar comigo ou só comigo. Nós temos que nos unir para que tenhamos o melhor tratamento possível para o paciente. Bacana. Quando o senhor fala aí nessa possibilidade, isso é bacana, da segunda opinião até terceira, me vem à cabeça nesse momento aqui a questão da morte cerebral. Sim. Porque é um caso muito complicado, né? O médico fala, está em morte cerebral o paciente. Aí está mesmo, não está mesmo, né? Como é que é isso? Como é que ele lidar com isso? Porque eu imagino que o familiar, para ele é muito complicado isso, né, doutor? A morte cerebral é uma situação em que nós temos um protocolo que é muito rígido. Hoje, são vários profissionais médicos envolvidos no diagnóstico da morte cerebral e que, assim, não é um procedimento que gera dúvida. Tá? Eu falo isso com uma certa propriedade porque
o Hospital Márcio Cunha, ele é referência na questão de captação de órgãos, de doação de órgãos, na detecção de morte encefálica, e eu sou o neurofisiologista responsável dessa área. É um trabalho muito independente, a minha parte é só a avaliação do eletroencefalograma para morte encefálica. Então, assim, dois médicos fazem os testes clínicos, dois médicos, um necessariamente neurologista, o outro da equipe do CTI, em tempos diferentes. Esse intervalo entre uma avaliação e outra depende em relação à idade do paciente. Para ele entrar no protocolo de morte encefálica, existem vários pré-requisitos. Então, além dessas duas avaliações, existem os exames laboratoriais que são exigidos pelo CFM. Os testes clínicos, eles já são pré-determinados e não deixam margem de dúvida. Então, assim, quando os dois médicos detectam a ausência de reflexo, isso aí qualquer outro médico que for lá, que tenha experiência, vai chegar à mesma conclusão. Em qualquer dúvida, todo o processo é reiniciado, a gente não dá sequência em caso de dúvida. Os médicos que avaliam a morte encefálica, eles não têm relação direta com os médicos que são da captação dos órgãos, são independentes. Não quer dizer que nós não nos conheçamos. Não, entendi. Mas durante o processo, a avaliação ela é independente. Eu faço a avaliação do eletroencefalograma, né? Interajo com toda a equipe, mas assim, todo mundo com muita independência na sua conduta. Então, morte encefálica, não há dúvida. Até hoje não existe na literatura um caso que tenha sido diagnosticado corretamente com morte encefálica e que o paciente tenha voltado. Isso não existe, assim, pelo menos até o momento. Eu ia perguntar isso para o senhor agora, se não tinha caso assim, de morte encefálica e depois está aí passeando. Não tem. Não tem, porque o protocolo é um protocolo muito, muito rígido. É um período assim que o paciente ele não está em condições de vida independente. Ele só está ali com alguns órgãos em funcionamento por causa da aparelhagem. Então, na hora que você desliga o aparelho, o paciente já faleceu. Então, quando você detecta a morte encefálica, você já está determinando ali que o paciente já não tem mais jeito mesmo de vida. Voltar, né? Uhum. E aí tem nós já estamos terminando o nosso bloco, mas não podia deixar de comentar sobre isso. E aí fica aí na expectativa e, infelizmente, para uns, para quem está perdendo um ente querido, mas a possibilidade de tirar alguns órgãos, né, que vão salvar aí muitas vidas, né, doutor? A doação de órgãos é um gesto de muita nobreza. Né? Naquele momento de dor, a família fazer a doação de órgãos, possibilitando novas vidas, novas esperanças, é um gesto muito bonito. Bacana. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar no terceiro bloco, quero falar de Alzheimer, tem outros pontos aqui para a gente tratar. Conversa muito interessante aqui com o doutor Leonardo Pondé. Rápido intervalo e nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que chegou aí agora pode acompanhar essa conversa aqui sensacional com o doutor Leonardo Pondé. Doutor, Alzheimer, vamos lá. Primeiro, assim, uma curiosidade mesmo sobre essa doença. A pessoa que está começando a desenvolver o Alzheimer, ele mesmo consegue perceber isso? Na maioria das vezes, não. Na fase muito inicial, ele pode perceber ali o esquecimento, mas é muito comum no Alzheimer a pessoa não perceber. É comum no consultório, o paciente relata que está tudo bem e o acompanhante relata os episódios e a pessoa fica olhando assim do tipo, não é comigo, não sou eu. Mentiroso. Então, na avaliação do Alzheimer é fundamental a avaliação do paciente, principalmente na fase inicial, mas também a presença de um familiar para relatar a percepção da família do que tem acontecido. E mais importante para a gente pensar no Alzheimer é a pessoa perder uma função que ela exercia com facilidade. Né? Então, assim, por exemplo, a pessoa ela
tinha facilidade para exercer determinada função, ele começa a ter prejuízo nessa função por causa da memória. Não é um esquecimento à toa, do tipo onde eu esqueci a chave, mas são fatos mais importantes com impacto na vida da pessoa. Ah, muito bem. Então, por exemplo, eu costumo, isso é comum comigo, por exemplo. Chego, eu estaciono no estacionamento lá da FUNEC, mas eu passo aqui na porta do estúdio, tem vaga, eu paro o carro aqui. De tarde eu estou indo embora, vou lá para o estacionamento. Chego lá, não está aqui não, o carro ficou lá em cima. Isso é normal? Isso não é começo de Alzheimer, não, né, doutor? Não, isso geralmente é um fato comum, principalmente em quem tem uma rotina muito tarefada. Você não estava preocupado apenas em onde deixou o carro, né? E por ser aqui muito próximo, não é uma coisa que traz um impacto importante na sua rotina. Provavelmente você está muito mais preocupado com as suas funções ao longo do que onde deixou o carro. Então isso é uma coisa comum. E o lidar com a pessoa com Alzheimer? Vamos lá, porque assim, quando chega num estágio muito avançado, a gente sabe, e eu já tive essa experiência, a gente tem que ter muita paciência, muito carinho, porque é assim mesmo, a pessoa pergunta a mesma coisa várias vezes, né? Mas tem um começo aí, né, que eu acho que traz um certo nervosismo também para o paciente. Sim. O mais importante da família é o carinho, o entender da doença. No Alzheimer tem uma característica interessante, é que o quadro ele flutua. Tem dia que o paciente está melhor e tem momentos em que ele apresenta as falhas. Então é muito comum na hora que o paciente está bem, a pessoa está vendo aí, aquela hora ele não queria fazer isso. Não é porque não queria, é porque a flutuação faz parte. Em alguns momentos o esquecimento é mais evidente. Então é muito importante conhecer a evolução do quadro, saber que isso não é porque o paciente quer, nem ele está com preguiça de fazer. São perdas neuronais, são perdas da função cognitiva do paciente. Então é muito importante essa compreensão. Muito bem. Então, assim, o paciente às vezes fica apático, né? E aí Sim. o outro acha preguiçoso, ontem fez, hoje não quer fazer. Sim. E a pessoa com Alzheimer, ele percebe essas reações das pessoas, ele sofre com isso? Numa fase inicial, geralmente ele percebe. Mas com o progredir da doença, ele vai perdendo essa capacidade de percepção. Mas é muito comum, numa fase inicial, o paciente perceber essa cobrança para que ele exerça uma função que ele não está mais preparado para ela. No estágio bem avançado, quase final mesmo da doença do Alzheimer, a gente pode ter esse entendimento de que o sofrimento maior ali já não é mais do paciente, é mais de quem está no entorno dele? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, o familiar sofre mais do que o paciente do Alzheimer. É muito comum um paciente numa fase muito avançada, você perguntar e ele falar que está tudo ótimo. Ele não lembra, ele não tem a percepção do que está acontecendo ali. Ele percebe coisas rudimentares, do tipo um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais agitado, isso ele percebe. Às vezes reconhecer uma face que ele é familiar, que dá tranquilidade para ele, mas assim, numa fase avançada do Alzheimer, o familiar sofre muito mais que o paciente. E o desenvolvimento é sempre assim, quer dizer, chega aquele ponto que o paciente ele vai ter lembranças mais antigas e as recentes ele não consegue se lembrar, é isso mesmo? É isso mesmo. Por que isso está guardado ali? É porque, na verdade, a memória, a memória para fatos recentes, ela é armazenada a nível cerebral em local diferente da memória antiga. E uma característica do Alzheimer é um comprometimento inicialmente da memória para fatos recentes. Depois é que há um comprometimento das antigas. É comum você pegar um paciente com Alzheimer que ele não lembra o que aconteceu ontem, mas conta com detalhe história de 10, 15 anos, com mínimos detalhes, às vezes. E às vezes uma pessoa que encontra com o paciente durante 20, 30 minutos, às vezes ele não vai perceber essa alteração. É quem convive no dia a dia é que vai perceber em alguns momentos aquelas falhas mais importantes. Bacana. Pessoa portadora de diabetes, ela deve se preocupar em relação à doença neurológica? Claro. O diabetes ele causa alteração nas artérias de pequeno calibre.
E nós temos artérias de pequeno calibre em todos os órgãos, no cérebro também. Então, se nós temos um paciente com diabetes, nós temos o maior risco desse paciente ter comprometimento dessas artérias e vir a desenvolver um acidente vascular cerebral. O controle do diabetes é fundamental, controle da pressão arterial, mesmo se o paciente não tiver sintomas, o combate ao tabagismo e combate ao sedentarismo, atividade física regular e uma alimentação saudável. Esses hábitos vão proteger o cérebro do paciente. Quando a gente fala em alimentação saudável, nós estamos falando de quê? Não comer carne, não comer picanha, não verdade, comer muita fritura, não é só comer alface não, né? A gente deve aumentar o consumo de verdura, hidratar bem, coisa que nem sempre a gente faz, reduzir o consumo de açúcar. Para quem não tem problema de diabetes, ele não precisa parar de comer açúcar, mas reduzir, dar preferência ao açúcar mais saudável, ao açúcar das frutas. Carne em excesso seria prejudicial, mas não precisa de parar se não tem uma contraindicação. Uma alimentação balanceada seria mais ou menos seguindo essas orientações. É deixar de comer aquilo que a gente sabe que não faz muito bem mesmo, que a gente até percebe logo após ingerir, né? Sim. Dificulta até o sono. Doutor, bacana demais nosso encontro, agradeço muito a sua presença aqui no Começo de Conversa. Nós estávamos ansiosos aqui pela sua presença, foi muito esclarecedora. E a bancada fica aberta à sua disposição para a gente ter outras conversas. E nesse momento você tem um minuto para suas considerações finais, para se dirigir para essa câmera aqui e deixar aí o seu recado para os telespectadores das TVs, para os internautas. Primeiramente, agradecer ao professor Eugênio, pessoa a qual eu tenho grande admiração e elevada estima pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a toda a equipe aqui de suporte que viabilizaram esse programa. Gostaria de convidar a todos a conhecerem o trabalho que a gente desenvolve no Centro Especializado de Reabilitação na Unileste, em Ipatinga. É um projeto do SUS, no qual nós atendemos cerca de 2.000 pacientes de 87 municípios, em que, para os pacientes cadastrados e que acompanham conosco, nós fazemos doação de cadeira de rodas, cadeira de banho, prótese, órtese. É um programa muito bacana e que espero um dia que tenha aqui em Caratinga também um centro de reabilitação com essa infraestrutura que temos em Ipatinga. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência, obrigado pela oportunidade de ter essa conversa aqui. Bacana. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. O nosso agradecimento ao doutor Leonardo Condé e a você, o nosso muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até a próxima, se Deus quiser.